Boa noite, preciosos irmãos, na graça e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar aqui ao lado do nosso precioso irmão pastor Edinaldo, para cumprimentá-lo e para desejá-lo, não somente a ele, mas a todos os nossos preciosos irmãos que estão em sintonia com a Rádio Planalto AM e também aqueles que estão pelas redes sociais, né? Eu sei que é retransmitido pela rede social, que Deus possa abençoar poderosamente a cada um de nossos preciosos ouvintes. É uma satisfação muito grande em poder estar aqui diante desse microfone amigo, cumprimentar também o técnico de som e toda a nossa vasta audiência. A igreja aqui de Araguari, que está na responsabilidade do pastor Edinaldo, a sua esposa, a irmã Raquel, enfim, o evangelista Natan, os seus companheiros de ministério, toda a noiva de Jesus Cristo, que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo. É uma honra, como eu já disse, é um prazer muito grande e uma responsabilidade muito grande também ocupar o microfone de uma emissora, porque estamos aqui para falar não de política, não de religião, não de qualquer sistema, mas estamos aqui para falar de Jesus Cristo, a qual é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Permaneça então conosco ainda. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o meu, para o seu, para os nossos corações. Nós vamos ler então, sem perder tempo, pastor Edinaldo, a Escritura para nós meditar um pouco naquilo que Deus quer para nós. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, é uma passagem familiar, muito conhecida dos nossos preciosos irmãos, mas vamos ler para nós meditar um pouco. O apóstolo Paulo diz assim, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 em diante. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, Pai querido, ó Pai Santo, neste momento, Senhor, estamos diante da Tua presença, diante, Senhor, desse microfone amigo, dessa emissora. Ó Deus, eu quero pedir a Tua direção nesta hora, Senhor, neste momento, que nós não venha falar nada de nós mesmos, mas que possamos falar somente a Tua palavra. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Ó Deus eterno, nós só podemos falar, nós só podemos abrir o livro sagrado, que é a Bíblia, e lê-la, Senhor. Mas quem pode abrir o entendimento, dar a revelação, é o Teu Espírito Santo. E nós estamos confiantes, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irá fazer isso por cada um. Faça isso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Pois bem, meus amados irmãos ouvintes, nós estamos aqui com muito prazer pela primeira vez para levar até vocês, por essa emissora, esta mensagem de fé, esta mensagem de esperança, esta mensagem transformadora. E nós sabemos que o nosso compromisso é com Deus e com a sua palavra. E é de falar a palavra de Deus. O apóstolo São Pedro, certa ocasião, disse assim na sua epístola: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Nós sabemos que cada ministro, cada pregador, cada pastor que prega a palavra de Deus, ele tem essa responsabilidade de levar a verdade aos corações, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, sendo a verdade e como é a verdade, Jesus disse: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, nós não temos outro meio de conhecer a verdade se não for por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em certa ocasião, seja todos homens mentirosos, mas Deus verdadeiro. E Deus, ele não está numa religião, Deus não está num sistema feito pelo homem, criado pelo homem, não. Deus, ele está em sua palavra. Por isso que nós temos o prazer de falar desta palavra, esta palavra que realmente restaura, esta palavra que realmente dá vida, esta palavra que vem trazer luz no entardecer. Ó, amados, o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Galácia, aos Gálatas, ele dizia essas palavras tão maravilhosas: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Todos nós sabemos como foi a conduta do apóstolo São Paulo antes de ter o encontro com Cristo ali no caminho de Damasco. Era o velho Saulo de Tarse, estudado ali aos pés de Gamaliel, um grande teólogo do seu dia. Olha, e era um homem, segundo a palavra de Deus, irrepreensível diante da lei, que era um homem muito zeloso pela lei, mas, no entanto, com todo o seu zelo, ele não sabia que estava perseguindo a Jesus Cristo, porque perseguir os santos, perseguir a igreja de Cristo, é perseguir o próprio Jesus. Vocês se lembram disso? Quando ele respirava ameaça ali contra os santos, ali ele teve um encontro com a coluna de fogo, quando raiou e ele caiu do seu cavalo ali e caiu cego, aleluia, e da voz, e da coluna de fogo, daquela grande luz, saiu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Oh, aleluia, ele sendo um homem que podia ter o entendimento no momento ali que aquela voz era sobrenatural, não era uma voz comum. Então ele pôde dizer: quem és tu, Senhor? Olha que coisa tremenda. Deus começando a trabalhar na vida do velho Saulo de Tarse. E da coluna de fogo, que é o próprio Espírito Santo, saiu a voz que dizia: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Veja, então nós vemos que dali por em diante, Deus começou a tratar com esse velho Saulo de Tarse. E você sabe, se você olhar ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 em diante, você vai encontrar sobre a conversão, o encontro que o velho Saulo de Tarse teve com Jesus Cristo. E quando ele ficou ali no deserto da Arábia, se esvaziando, tendo aquele encontro com Cristo, aquele momento com Cristo e assim por diante, e deixando toda a sua teologia, todos os seus conhecimentos que aprendeu ali aos pés de Gamaliel, e agora, diante de Deus, diante do grande Espírito Santo, recebendo a revelação de Jesus Cristo e dizendo: olha, eu quero fazer vocês saber que o que eu aprendi não é mais pelo homem, não é por mais pela teologia, pelo seminário, tudo isso ficou para trás, mas o que eu aprendi, o que eu recebi é pela revelação de Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus disse para Pedro certa vez? Quando lá em Mateus nós encontramos, eu creio que é no capítulo 16, quando Jesus queria saber dos homens, deles ali, o que dizem os homens ser o filho do homem? Ah, diziam os apóstolos, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou aí, ou algo assim. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês pensam que eu sou? Pedro, mais do que depressa, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que revelação tremenda que o apóstolo Pedro teve de Jesus Cristo. Olha, amado, e Jesus voltou para ele e te digo: a ti também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha igreja. Olha que coisa maravilhosa. Então nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, ela está edificada sobre esse fundamento, sobre esta pedra. Essa pedra não é a igreja, não é Pedro, como muitos dizem. Essa pedra, diz o profeta desta era, é a revelação. Foi a revelação que Pedro teve da pessoa de Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mundo religioso hoje não sabe quem é Jesus Cristo. Não, pela religião, todos colocam Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, como uma segunda pessoa da Santíssima Trindade. Olha, isso não existe na Bíblia Sagrada. Se você olhar na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse ontem não é de 2000 anos atrás, não é aquele Jesus que nasceu ali na manjedoura. Ali era o Filho de Deus, ali era o corpo de Deus sendo formado. Mas quando se fala em Jesus Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Diz o apóstolo, eu creio que foi o apóstolo São João, lá em Apocalipse, é o que era, é o que é, o que há de vir. E Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, há um só corpo e há um só Espírito. Deus é em todos, Deus por todos, Deus sobre todos. Você está vendo? Você encontra isso nas Escrituras Sagradas. Mas quem pode dar a revelação sobre isso, sobre Jesus Cristo, é somente o Espírito Santo de Deus. Somente pela revelação de Jesus Cristo você poderá entender. Pelo sistema religioso, pela teologia do homem, vai colocar três pessoas distintas na divindade: uma pessoa para o Pai, uma pessoa para o Filho e uma pessoa para o Espírito Santo. Veja, para começar, Deus, o grande Jeová, ele não é pessoa. Ele não é pessoa, ele é espírito. São João 4, versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem Deus em espírito e em verdade. Você está vendo? A pessoa de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Você está vendo? Porque Jesus Cristo, ele é Deus feito carne. A Bíblia nos relata que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. São João capítulo 1 e o versículo 1. E no versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Paulo vai mais além ainda, diz lá em Timóteo capítulo 3, versículo 16: grande é o mistério da piedade, Deus se manifestando em carne. Que coisa maravilhosa. Amados, não tem três deuses na divindade, há um só Deus, há um só Senhor. E você sabia que, sendo ele o Senhor, o único Senhor, essa é a lei que Deus deu lá no Antigo Pacto, lá no Antigo Testamento: um só Senhor. Não existe dois, três senhores na divindade. Há um só Senhor, diz o apóstolo São Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 6. E nós vemos que o apóstolo Paulo mesmo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Em outras palavras, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Deus, o Senhor Jeová, se não for pelo Espírito Santo, se não for pela revelação. Você está entendendo? Porque senão seria o Senhor Jeová e o Senhor Jesus, dois Senhor. Nós não podemos servir a dois senhores, a um só Senhor. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Senhor Jeová do Velho Testamento é o próprio Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Simplesmente ele mudando de máscara, simplesmente Deus em morfe. Deus em morfe quer dizer Deus mudando de máscara, o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Isaías, você vai encontrar, eu creio que é no capítulo 44, versículo 6, se eu estiver equivocado, ele dizendo assim: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Salvador. Veja, Isaías, há 730 anos antes de Jesus nascer, Jeová dizia pela boca do profeta Isaías: eu sou o primeiro
eu sou o último. Agora vem Jesus, aqui em Apocalipse capítulo 1, e mais referência ainda em Apocalipse, o próprio Jesus dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Se Jeová é um e Jesus é outro, lá Isaías disse que Jeová dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Salvador. Você está vendo? E agora vem Jesus aqui na frente, depois de 700 anos, dizendo que ele que é o primeiro e o último. Se há dois senhores, qual está equivocado? Não, ouvinte, nenhum dos dois está equivocado, porque não há dois ali. Há simplesmente a manifestação de Deus. Deus, o Todo-Poderoso ali feito carne, o Deus agora glorificado, o Deus na pessoa de Jesus Cristo, era o mesmo Jeová, aleluia, simplesmente mudando de máscara, Deus em morfe, aleluia, trabalhando, ele trabalhou como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mas não como três pessoas distintas, o próprio Deus, Deus Criador, Deus Salvador e Deus Consolador, você está entendendo? É por essa razão, amados, que a nossa responsabilidade é de pregar esta palavra, porque nós sabemos que esta mentira da Santíssima Trindade foi pregada por 1700 anos, aonde foi mudado ali no Concílio de Nicéia, no ano 325, pelo primeiro Papa chamado Constantino. Ali cumpriu o que diz o profeta Jeremias: o meu povo cometeu duas maldades, a mim me deixaram, abandonaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas. Veja, porque até ali no ano 300, a igreja primitiva, ela cria no único Deus verdadeiro, esse Deus chamado Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva até ali batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, mas quando houve aquele concílio em Nicéia, ali no ano 325, pelo primeiro Papa chamado Constantino, ali eles mudaram a verdade de Deus em mentira, você está vendo? Ali foi a grande cisternas rota, água podre, água, olha, é o que diz lá em Jeremias capítulo 2, você vai vendo, cumprindo aqui, naquele momento ali, diz o mensageiro dessa era, o nosso profeta, assim como Acabe, ele fez um grande erro casando com aquela mulher, Jezabel, trazendo idolatria para o povo de Israel. Também é o que aconteceu com a igreja, casando com o sistema, casando com a religião, trazendo idolatria, porque não existe idolatria maior do que essa suposta Santíssima Trindade. Você está vendo? Esse batismo que não existe na Bíblia, mostre para nós na Bíblia uma só pessoa que foi batizado nos títulos sagrados de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra, meu irmão, meu amigo, uma só pessoa batizada na Bíblia em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Para começar, Pai não é nome. Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Eu admiro os teólogos, os seminaristas, não entender isso, que pai não é nome, que filho não é nome, que espírito não é nome, mas são títulos de um homem. Você está vendo? São títulos de Deus. Você está vendo? Aleluia. E Jesus, em Mateus capítulo 28, e o versículo 19, ele estava pedindo o nome singular, não nomes, vê? Mas o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Isaías falou: Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Oh, meu irmão, nós precisamos ter o Espírito Santo, não um espírito religioso, um espírito de teologia, um espírito de seminário, não, um espírito romano, não, nós temos que ter o Espírito Santo para entender que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E foi isso que o apóstolo Pedro teve. Ele teve a revelação. Jesus disse: a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E nós podemos ver então que ali no livro de Atos dos Apóstolos, a qual diz o profeta William Branham, nosso profeta mensageiro para esta era, que deveria chamar-se não Atos dos Apóstolos,
ato do Espírito Santo nos apóstolos, porque realmente ali era o genuíno Espírito Santo derramado na igreja primitiva, ali no cenáculo, ali em Jerusalém. É onde começou a igreja primitiva, louvado seja Deus. Então veja agora, então, Pedro teve a revelação quem era Jesus Cristo, quem era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não três pessoas distintas, mas era o próprio Deus feito carne. Portanto, quando ele pregou aquele sermão de 15 a 20 minutos, mais ou menos, aquele povo, aquela multidão de quase 3.000 pessoas, eles compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha que responsabilidade que estava na mão do apóstolo Pedro nesta hora. Que faremos, varões e irmãos? Pedro, tomando a palavra pela autoridade do Espírito Santo, disse: ó, olha, vocês devem se arrepender. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, se você foi batizado somente nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você não recebeu o perdão ainda do seu pecado, não. O apóstolo São João escreveu dizendo: seu filhinho, vos escrevi para que no seu nome seja perdoado os vossos pecados. Por isso que Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado. E após você ser perdoado, sepultando o seu velho homem nas águas do batismo, em nome de Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, então após você ser sepultado no nome do Senhor Jesus Cristo, você recebe o perdão de pecado, você é sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo. Agora você é candidato para receber o quê? Para receber o dom do Espírito Santo. Não é dons, não, viu? Não estamos falando de dons carismáticos, não. Os dons carismáticos, olha, qualquer um pode receber os dons carismáticos. A Bíblia diz que subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Então, esses dons carismáticos, dom de expulsar demônio, dom de fazer maravilha, dom de cair fogo do céu, e pregação, e mais pregação, e prosperidade, e o povo dizendo: pastor, engane-me que eu gosto, engane, está aqui meus dízimos, está aqui minhas ofertas, está aqui minha fortuna, engane-me que eu gosto. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Mas Apocalipse capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Oh, é um convite de Jesus Cristo a você sair do sistema do homem, do sistema religioso e entrar agora em Cristo. E você só entra em Cristo através do novo nascimento, sendo gerado de novo pela palavra de Deus. Você está vendo? Então, os dons carismáticos, Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, eu creio que é o versículo 29, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Muitas vezes o homem pode estar aí em adultério, em prostituição, no vício, mentindo e ainda fazendo cair fogo do céu. Você está vendo? Fazendo muitas maravilhas para cumprir a palavra de Deus, que naquele dia muitos vão chegar diante de Deus e dizer: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos tantas maravilhas, tantos milagres. Jesus não vai dizer que é mentira, não. A única palavra que Jesus vai dizer é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Oh, meu Deus, que palavra terrível que muitos ministros, muitos líderes, muitos pastores, comerciantes da palavra de Deus vão ouvir naquele momento, porque não tiveram a revelação, não tiveram a inspiração para pregar a verdade, a mensagem da palavra de Deus. Simplesmente se fruindo dos dons carismáticos, dos dons de Deus. Você está vendo? Mas quem é batizado em nome de Jesus Cristo é uma semente eleita, ele prossegue até receber não os dons, sim, mas o dom do Espírito Santo, que é o principal,
que é o batismo com o Espírito Santo na alma, aleluia, que é o selo de Deus, a qual Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Religião gera bom religioso, mas a palavra de Deus gera filhos e filhas para Jesus Cristo, para a vida eterna. Amados, então esse é o compromisso de cada pregador, de cada ministro de Cristo, de pregar essa verdade, anunciar essa verdade. Mateus capítulo 17, versículo 11, Jesus prometeu enviar uma restauração. Ele disse para os seus discípulos, quando o interrogaram, e dizia: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse: na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então nós sabemos que Deus tem enviado nesta última era um profeta para realmente revelar, mostrar a verdade, assim como foi nos dias de João Batista. João Batista não tinha compromisso com o homem, não tinha compromisso com religião, mas ele tinha compromisso com a palavra de Deus, e apontando até mesmo o dedo na cara, me perdoa a expressão, na cara do rei, dizendo: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Olha, mostrando o pecado, mostrando aquele povo, dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ali estava o Elias daquele dia, no espírito e virtude de Elias, estava ali João Batista, realmente pregando uma mensagem para o seu dia. Mas Jesus Cristo, ele prometeu de enviar a quarta manifestação do profeta Elias. Veja Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Veja capítulo 17, versículo 30 de Lucas. Veja Apocalipse 10, versículo 7. Olha, então o canal de Deus trabalhar nesses últimos dias é através de seu profeta. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas. A mensagem de Deus não vem diretamente ao pastor, a um líder religioso, vem primeiramente ao profeta maior, e o profeta distribui a sua mensagem, e ele diz na sua palavra: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é uma semente de Abraão, se você é um filho predestinado para a vida eterna, você deverá neste momento estar ouvindo não ministro Ezequiel, não ministro pastor Edinaldo, não ministro fulano e tal, mas você deve estar ouvindo agora a voz de Deus através desses ministros sinceros, que tem compromisso com a palavra de Deus, não pensa em dinheiro, não pensa em coisas materiais simplesmente, mas pensa na sua alma. Nós visamos a sua alma é preciosa, por isso Jesus está dizendo: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Ô meu irmão, até quando você vai ser enganado por esse espírito religioso, por esses pastores que não têm compromisso com Deus, não quer ver a sua alma bem? A sua alma está em jogo, mas Jesus Cristo está dando essa oportunidade para você que está aí na sua cama, para você que está aí no seu carro, para você que está através da internet, para você que está através do seu radinho. Olha, diz o mensageiro desta era que esta mensagem, ela vai buscar o eleito aonde ele estiver, e Deus está tratando com você neste momento. É momento de você despertar. Paulo disse: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, moço, moça, jovem, querendo que você venha andar com Ele na revelação da palavra. Nós sabemos que vai haver um arrebatamento, e esse arrebatamento é somente para a noiva do Senhor Jesus Cristo, a noiva que tem esse marido que é chamado Jesus Cristo, não a suposta noiva que crê em três homens, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, aleluia, uma mulher com três homens, Apocalipse 17 chama ela de prostituta. Você está vendo? Não, mas a noiva de Jesus Cristo só tem um marido. Esse marido é o Senhor Jesus Cristo, é o marido espiritual, e esse Senhor Jesus Cristo, como nós dissemos, ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então foi por
isso que Paulo disse: mas faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não foi segundo os homens, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Que Deus possa te dar a revelação, que Deus possa abrir o seu entendimento, meu irmão. Não importa se você tem 40, 50 anos, 60 anos de religião, se você ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça o seu batismo em nome de Jesus Cristo, enquanto há tempo, a luz tem chegado até você. Zacarias disse que no tempo do entardecer haveria luz. A luz é a revelação da palavra de Deus. A luz é a revelação da mensagem do dia, a mensagem da hora, a mensagem do Elias que viria para restaurar todas as coisas, conforme Jesus disse em Atos capítulo 3, versículo 21, o Senhor disse, aleluia, convém que o céu se contenha até o tempo da restauração de tudo, como anunciou ao seu servo, aos profetas. Ó, meu amado, que Deus te ajude, que Deus te esclareça, que Deus possa dar a revelação na sua alma, que você possa fazer como Moisés fez, ir para o deserto, se esvaziar, como Paulo fez, ir para o deserto, se esvaziar das teologias, da religião nojenta, pecaminosa, mentirosa de Satanás. Que Deus possa esvaziar você de todas essas mentiras religiosas e você passa a estar com Cristo, tendo a revelação, aceitando o nome de Jesus Cristo e poder ter lá na sua alma a certeza e dizer como o apóstolo Paulo disse: olha, assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E diz mais ainda: Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. Vamos orar. Pai celestial, ó Deus, nós fizemos, Senhor, aquilo que o Senhor permitiu, falar um pouquinho da tua palavra, Senhor. Quem pode dar a revelação, dar o entendimento, abrir os olhos espiritual, é somente o teu Espírito Santo. Faça isso por esse irmãozinho, por essa irmã, por esse jovem, por esta jovem, por essa criança. Ó Deus, o Senhor está tratando no ouvido espiritual, lá na alma, Senhor, de cada um. Pai querido, ó Pai maravilhoso, concede, Senhor, esta vitória, concede, Senhor, esta bênção, Senhor, a cada um, meu Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que era, aquele que há de vir. Senhor, meu Deus, faça esta obra gloriosa em cada coração, Senhor. Eu creio no teu trabalhar, eu creio no teu agir, Senhor. Pai, cura também os enfermos, dai uma libertação no nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer o pastor Edinaldo, eu quero agradecer meu amado ouvinte pela sua audiência, ao técnico de som também. Deus o abençoe, Deus te console, Deus te dê revelação e até uma próxima oportunidade. Fique todo com Deus e Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.